Centro Educativo Municipal, Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 25, disciplina Matemática, 5º ano A. Data: 6 de agosto de 2020. Professor Erismar Souza. Geometria, segmento de reta e polígono. Então, são os conteúdos que nós vamos estudar a partir dessa videoaula, certo? Nas videoaulas passadas nós vimos contorno, polígonos, entre outras coisas mais, né? E fizemos a correção. Agora nós vamos ver segmento de reta e polígono, ok? Então, vamos lá. Vocês vão precisar abrir o livro de matemática nas páginas, a partir da página 45. Aí vai seguir a 46 e outras mais que tem aí pra frente, certo? Então, coloquem na página 45. Na página 45, vou colocar aqui repartido para ficar um pouco maior aqui no slide. Na página 45, nós temos segmento de reta. E já inicia sempre com exercício nossos livros de matemática, né? Então, tem: observe os 3 caminhos que o rato tem para chegar ao queijo, cada um de uma cor. Olha, quer chegar ao queijo, mas cada um dos caminhos está de uma cor. Esse aqui está de azul, esse aqui está de laranja e esse outro caminho de verde. O que é que vocês vão precisar fazer para responder aí? Lembre-se do que você estudou no passado e responda: qual desses caminhos está representado por um segmento de reta? Será que o segmento de reta é o caminho azul? Se for, vocês escrevam aqui nesse tracinho, o azul. Se vocês acham que o segmento de reta é o laranja, vocês escrevam aqui, o laranja. Se vocês acham que é o verde, vocês escrevam aqui, o verde. É somente um deles, certo? Isso aí vocês não vão errar não, que isso aí é muito facinho. Chamamos de segmento de reta a figura que indica o caminho mais curto que une 2 pontos. No exemplo ao lado, o ponto A e B são as extremidades do segmento de reta traçado. E eles estão representamos esse segmento de reta assim: AB, com tracinho em cima, ou então segmento BA. Tanto faz você colocar a primeira letrinha e a segunda primeiro, ou então primeiro a que está no final e depois a que está no início, dá a mesma coisa. Contanto que vocês coloquem AB e o tracinho em cima, que esse tracinho indica segmento. Ou então BA, como eu falei, tanto faz colocar o A primeiro ou o B, tanto faz. E coloca um tracinho. Nesse caso, o segmento é AB, mas o segmento pode ser XY, WS, a gente que escolhe as letras, certo? Nesse caso aí foi escolhido AB. Muito simples isso aí. Então, vamos para a página, continuando na página 45, agora as questões 2 e 3. Na questão 2, tem: agora observe os pontos E, P, H e M. Quais são esses pontos? Eles estão aqui do outro lado, ó. O ponto E, o ponto P, o ponto H e o ponto M. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos traçar segmentos de retas. Ele quer que trace o EM, ou seja, do E até o M. Onde é que está o pontinho E? Está aqui. Então, eu vou traçar até o M, com a régua que vocês vão utilizar, certo? E vou traçar do P até o H. Pronto, é só isso que é para fazer na segunda questão, tá bom? Somente isso. Já na terceira questão, assinale com um X o quadradinho de cada figura que é um segmento de reta e escreva como ele é representado. Vocês vão marcar aí somente o X onde for segmento de reta. Reta, certo? Se não for segmento de reta, a gente não vai marcar um X. E depois a gente vai escrever como eles são representados. Por exemplo, nesse primeiro, se eu achar que é um segmento de reta, eu marco um X. Se eu achar que não é, eu não marco. E se for, eu vou representar eles. Ele não está representado pela letrinha RH? Aí eu vou colocar aqui RH e o tracinho em cima. Se eu achar que se for, né? Se não for, eu não coloco. E eu tenho que colocar duas formas, tá bom? Que existe, ó. RH e o tracinho ou HR com o tracinho. Cabe tudo aqui, viu? Aqui na minha tela que não cabe porque as letras saem bem grandes. Vocês entenderam, né? Se for, vocês vão colocar RH com tracinho em cima
ou HR, porque tanto faz escrever do R ao H ou do H até o R, dá a mesma coisa, mas vocês têm que colocar as duas respostas para já ir aprendendo, que tanto faz escrever qualquer um dos dois. Isso se for, né? Aí vocês marcam X. Se na letra, na próxima aqui, né? Vocês acharam que isso aqui não é um segmento de reta, então vocês não marquem o X e nem escrevam nada aqui, certinho? E tem vários outros para vocês analisarem aí. Vocês vão analisar se esse próximo aqui também é um segmento de reta ou não. Se for, marca um X e escreva como é que a gente lê ele aqui. Se esse não for, não marca. Se for, vocês marquem. Se esses for também do mesmo jeito, vocês vão analisar cada um desses. Ok? É muito simples isso aqui. E agora nós vamos para a página 46. Explorar e descobrir. Atividade em dupla. Colhem 4 pedaços de barbante em uma folha de papel sulfite, seguindo as instruções. 3 dos barbantes devem dar ideia de segmento de reta, representado por A, segmento AB, segmento CD e segmento EF. O EF deve ter 9 centímetros de medida de comprimento. O quarto barbante não deve dar a ideia de segmento de reta. No final, mostrem seus trabalhos para outras duplas e veja como eles fizeram. Certo? Isso aqui é muito legalzinho. Se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia fazer, mas não dá para fazer por aqui, né? Mas se vocês quiserem tentar fazer em casa, fiquem à vontade também, tá bom? Mas não faz parte aqui do exercício, não. Vamos para a quarta questão. Quantos segmentos de reta há em cada figura? Como é que eu vou saber? Vocês vão contar. Vocês vão contar aqui, ó. Do E até o D, do D até o C, do C até o B e do B até o A. Por exemplo, nesse caso aí, se der 4, aí eu coloco aqui o número. 4 segmentos de reta. Eu coloco a resposta. 4 segmentos de reta. Aí, depois vocês vão contar nas outras figuras. Lembrando que é segmento de reta somente se for, ó, em linha reta. Quando formar essas curvinhas aqui, não é. Então, elas a gente não conta. Tá vendo? Tô dando algumas respostas aí pra vocês. Aí, vocês vão analisar em cada um. Nesse aqui, vocês vão contar quantos segmentos tem aqui. Quanto tem na letra C, quanto tem na letra D. Ó, na letra D tem bastante, viu? São muitos na letra D. Na letra E, quantos tem? E vão contar quantos tem na letra F. E assim, vocês vão colocando as respostas nesses tracinhos aí, bom? Vamos para a quinta questão. Nestes poliedros, cada segmento de reta que aparece traçado é uma aresta. Vocês lembram o que é aresta, né? Cada segmentozinho de reta aqui, ó. Cada um desses tracinhos aqui a gente chama de arestas. Registre quantas arestas há em cada poliedro e escreva como os segmentos de reta do item C são representados, ok? Aqui vocês vão escrever quantas arestas tem em cada uma delas. Vocês vão escrever nesse tracinho. Só que na letra C, além de vocês contarem as arestas que vão responder nesse tracinho aqui de cima, vocês ainda vão representar ele. Por exemplo, da aresta A até o B, então segmento A, B, vírgula. Aí eu vou contar do B até o C, do C até o A, do C até o F, do A até o D, certo? Do B até o E. Vocês vão contar cada um deles e vão escrever todos eles aqui. Não tem dificuldade não, isso aí é fácil, tá bom? Vai dar uns 8, 9 segmentos, tá bom? Agora as arestas vocês vão contar também elas aí que vão responder. No primeiro tracinho de cima, no segundo aqui que tem embaixo, vocês vão colocar quais são os que foram formados. Só precisa fazer isso na letra C. Na letra A e B vocês vão contar só quantas arestas tem e colocar a resposta aqui, tá bom? Agora vamos colocar nas páginas 47 e 48. Na página 47, nós temos polígono. Vocês sabem que já iniciamos de novo com respostas, não é isso? Com atividades para poder responder, na verdade. Então, coloquei aqui maior também, polígono. A moldura do quadro dá a ideia de um contorno que é um polígono. Nós vimos, né, os contornos, inclusive deixei um videozinho explicando mais para vocês. O bambolê dá a ideia do contorno que não é um polígono, né? É um círculo. Para ser polígono, tem que ser formado apenas por segmentos de retas, ó.
somente por linhas retas. Quando é formado por linhas circulares ou curvas, não é um polígono, certo? Atividade oral em grupo, toda a turma. Você já viu os polígonos nos anos anteriores? Sim, com certeza vocês viram. Se não viram é porque estavam desatentos e não estavam prestando atenção na aula, viu? Porque a gente já viu sim. Converse com os colegas e procure se lembrar. Quando um contorno da região plana é chamado de polígono? É polígono quando um contorno é formado apenas por retas, por segmentos de retas. Viu? É essa a resposta. Quando é formado só por segmentos de retas que não se cruzam, ainda tem mais isso, porque se ele passar no meio do outro, já não é um polígono. Não pode se cruzar. Observe aqui como ele não se cruza, ó. O que é cruzar? É passar no meio do outro. Se eu tivesse um aqui passando no meio do outro, já não seria um polígono, ok? Segunda questão. Identifique e assinale os contornos que são polígonos. Vocês vão marcar um X só no que são polígonos, que é formado só por segmento de reta. Os que não forem, que forem arredondados ou tiverem pelo menos uma linha meio arredondada, não vai ser um polígono. Aí vocês não marquem ele, vocês vão marcar um X somente nos polígonos, ok? Terceira questão. Você já estudou também que todo polígono tem lados e vértices e que todos os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados deles. Vamos recordar? Complete o quadro. Aí nós temos aqui um polígono. Tem o número de lado, aí tem dizendo aí o que é lado e o que é vértice. Lado é cada um desses segmentos. E vértice é cada um dos pontinhos que é formado lá, tá ok? Tá explicando já aí do lado. Aí vocês vão analisar cada um desses. Já estão até respondido com o número de lado. Vocês vão escrever apenas o nome do polígono. Aí esse polígono aqui, ele tem 3 lados e tem 3 vértices. Olha só como ele tem 3 lados. 1, 2, 3. E tem 3 vértices. 1, 2, 3. Ó, forma 3 pontinhos. Certo? Já está respondido. O que vocês vão precisar escrever? Apenas o nome desse polígono. Como é que chama o polígono que tem 3 lados? Nós já vimos isso aqui. Aí você já sabe qual é o nome. Então, vocês vão contar de todos os outros. Inclusive, naquele vídeo que eu deixei da aula de número 24, da última aula de matemática, tem lá falando sobre o nome desses polígonos aqui, tá bom? Vocês podem até dar uma olhadinha nele lá de novo, que tem, mas no próprio livro de vocês tem algum lugar que traz, mas eu acredito que a maioria de vocês já sabem os nomes, aprenderam para sempre, né? E eu já aprendi, eu não esqueço mais não. Desde quando eu fiz o 5º ano, 4º ano, eu já sabia isso aqui. Ainda, continuando aqui, nós vamos para a página 48. Quarta questão. Pesquisa. Faça uma pesquisa e descubra o nome dos polígonos de acordo com o número de lados. A gente sabe que um polígono que tem 4 lados, a gente chama ele de quadriláteros, né? Que tem os quadriláteros especiais, que é o quadrado, o retângulo, mas a gente chama de quadrilátero quando tem 4 lados. Quando tem 5 lados, eu não vou dizer porque aqui numa questão anterior já estava perguntando, né? Lá foi até 6 lados, mas aqui nós vamos continuar um polígono de 7 lados, 10 lados, 8 lados, 20 lados e 9 lados. Como é que a gente chama cada um deles? Quando é uma figura que tem 7 lados, que é formado por segmentos de reta de 7 lados, um polígono de 7 lados, como é o nome? Vocês vão fazer a pesquisa e vão responder, tá bom? No próximo videoaula a gente faz a correção. Quinta questão. 4 pessoas se encontram e todas se cumprimentam com um aperto de mão. Qual é o total de cumprimentos? Você conhece esse problema? Ele pode ser resolvido com auxílio da geometria. Dica: as pessoas podem ser representadas pelos vértices de um quadrado e cada aperto de mãos pode ser representado por um segmento de reta. Faça um desenho e confira a resposta dada. Tá bom? Vocês podem colocar uma pessoa em cada um dos cantos, como se fosse 4 pontinhos. E depois vocês fazem um desenho e façam esse segmento de reta, cada um apertando. Certo, irmão? Para a gente saber quantos apertos terá. Na próxima videoaula a gente traz essa resposta. Sexta questão. Atividade oral em grupo, toda a turma. No ano anterior, você viu que é uma região poligonal. Analise as regiões planas abaixo para se lembrar. Troque ideias com os colegas, desenhe mais um exemplo para cada caso e depois escreva o que é uma região poligonal, certo?
Olha, vocês vão escrever o que é uma região poligonal e é para escrever, desenhar mais alguns polígonos. Eu já trouxe aqui a respostazinha para vocês com os desenhos, certo? Na hora de colocar aqui, eu tinha deixado eles aqui, era para eu ter apagado, mas como eu não apaguei, já tá aí as respostas para vocês. O que vocês vão fazer? No livro de vocês está desenhado só esses aqui coloridinhos. Vocês vão desenhar eles e vão desenhar mais esses 3 aqui que eu já deixei aqui como resposta para vocês, tá bom? 4 aqui e 3 aqui. E vão responder o que é região poligonal. Vocês vão colocar a resposta do que é a região poligonal aqui nesse traço. E pronto. Nossa videoaula de hoje era essa. Tá aqui as informações, as atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas. Use o livro didático de matemática como suporte, página 45 a 48. E tenham bons estudos. E na próxima videoaula a gente faz a